Estou gravando esse vídeo para dizer a você que você pode falar inglês em 6 meses com o conhecimento que você tem hoje, independente se você fez algum curso ou não. Alguém aí tem dúvida de que inglês é importante? Alguém aí tem dúvida? Eu preciso convencer alguém de que inglês é importante saber? Acho que não, né? Mas qual o problema então? Por que você ainda não fala inglês? O problema, você sabe muito bem qual é. O seu esforço que você investiu, o tempo e o dinheiro que você gastou, né? E você ainda não conseguiu falar inglês. Talvez você ache que a culpa é sua, mas eu te digo que não é. Eu vou te afirmar que a culpa não é sua. As técnicas que os cursos usam estão já ultrapassadas. E nem a tecnologia tem ajudado os brasileiros a falar inglês. Mesmo sendo este o país que tem o maior número de cursos de inglês no mundo. Apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês. Então a culpa não é sua. Você fez o seu melhor. Eu estou aqui para te dizer que existe uma luz no fim do túnel e que aquela promoção da sua empresa ainda pode ser sua. Aquele trabalho que você tanto deseja ainda pode ser seu. E que aquela tão sonhada viagem ao exterior você ainda pode fazer este ano de 2023. Tudo isso que você sonha ainda pode acontecer este ano. Eu quero te provar isso aqui. Eu passei muitos anos da minha vida estudando sobre isso e vou contar com detalhes a minha vida posteriormente. Agora eu quero te convencer que nada está perdido e que você possui os recursos suficientes para ser fluente. Acredita em mim. Você só precisa saber como, e eu vou te dizer exatamente como aqui. Todo o seu investimento de tempo e dinheiro no passado não vão ser em vão. E você vai adotar a metodologia que eu criei e ela vai te ajudar a falar. Fica comigo aqui mais um pouquinho e se depois de me ouvir, ainda assim você não acreditar em mim, ouça os mais de milhares de depoimentos dos meus alunos que eu deixo disponível nas minhas redes sociais. Vou contar aqui um pouco sobre a minha vida e sobre minhas experiências com idiomas. Vai ser rapidinho, tá? Fica aqui mais um pouquinho. Vai servir para ilustrar o quanto eu sei que você se esforçou e por que você não teve os resultados que esperava. E como eu posso te ajudar a chegar até o resultado que você deseja em muito pouco tempo. Isso aqui não é enrolation, são fatos e mitos que nós vamos derrubar juntos. Se você está aqui, é porque sabe, concorda comigo, que inglês é muito importante e é extremamente importante. Você deve ter tentado fazer cursos presenciais, cursos online e até mesmo ter tentado aprender sozinho. Os cursos presenciais são totalmente ultrapassados. Eles focam no inglês e hoje em dia não se usa mais essa metodologia para o ensino do inglês. Eu mesma aprendi um curso presencial por 10 anos. Quem tem 10 anos para aprender inglês hoje em dia? Tá doido, né? Os cursos online são muito chatos. Fala a verdade. Não tem interação com os professores e nem com os outros alunos. E não contribuem para você realmente falar o idioma. As aulas particulares são razoáveis, mas são muito caras. E dependendo do professor, você vai mais ouvir do que falar. E porque são muito caras, te limitam o aprendizado e você vai estar interagindo com o professor menos tempo do que precisa para falar inglês. Então, hold my hand here, que eu vou te explicar por que o meu método desbanca todos estes.
Mas antes quero dizer exatamente para quem é meu método. E se não for para você, sinta-se à vontade de parar esse vídeo agora e fazer outra coisa. Mas se for para você, fique comigo mais um pouco e você vai ver quão efetivo pode ser. Esse curso não é para quem não se permite errar, tá? Ele também não é para quem quer aprender dormindo. Ele também não é para quem acha que ser fluente é falar como um nativo. E também não é para quem não quer falar em inglês. Ele não é para quem não gosta de conversar. Vamos conversar bastante. E ele não é para quem não gosta de aprender sobre outras culturas. E principalmente para quem quer estudar inglês, ele não é. Tá? Então, para quem é o seu curso, a sua metodologia, Ana? A minha metodologia foi criada para quem não usa o inglês há muito tempo e precisa, né, retornar, né? Para quem está cansado de fazer cursos e não vê resultados. Para quem não pensa em gramática, para quem não foca na gramática, mas quer ser fluente. É para quem pensa que não sabe nada de inglês. Aposto que você está pensando aí, mas eu não sei nada de inglês. Para quem não sabe inglês para quem sabe inglês e não consegue falar em inglês. Para quem gosta de aprender sobre outras culturas, outros países e principalmente para quem quer viver o inglês. Eu ensino inglês há mais de 25 anos. Comecei dando aulas em escolas e seguindo textbooks. Em escolas percebi que meu papel ali era de incentivar, né? E estimular os alunos a ter interesse pelo idioma. Ensinar algum vocabulário e simples expressões. Eu não era autorizada a ministrar em inglês, pois o objetivo das aulas era familiarizar as crianças com o idioma. Por isso, tratei de criar muita empatia e desfrutar do convívio dos alunos, sem me preocupar em fazê-los falar em inglês. Alguns anos depois, dei aulas de espanhol para o ensino médio e comecei a ser mais como uma prof descolada e parceira, que tinha a missão de estimulá-los ao conhecimento da cultura argentina, porque na época eu ministrava espanhol. E nesse caso de compartilhar conhecimento sobre a história desse país e suas semelhanças com a nossa história. Entendi aí que alunos tinham interesse em histórias, narrativas e não em aprender gramática. Isso chamava a atenção dos meus alunos. Isso os deixava apaixonados pela aula. Tive um curso de inglês e nele sim eu falava inglês o máximo que podia e insistia com os alunos para também falarem inglês. Tudo com muita brincadeira. Eu usava livros de editoras inglesas e sempre refletia sobre o porquê dos autores escolherem determinadas atividades e observava as técnicas que eles usavam para ajudar o aluno a falar. Bom, mesmo assim, meus alunos ainda não falavam inglês, mas eu também ainda não me cobrava isso. Mudei para Macaé, no Rio de Janeiro, em 2011. Pude participar de treinamentos de alguns cursos de inglês e, na verdade, foram 5 marcas, né, de franquias famosas de inglês. Eu tive contato e treinamento nessas franquias e sempre eu fiquei ali observando as técnicas que eles utilizavam para fazer um aluno falar. Começou aí meu interesse por este desafio, já que pretendia trabalhar nas empresas de petróleo. E isso me exigiria rápida resposta para os meus alunos. Eu tinha que mostrar resultado rápido. Meus alunos tinham pressa e pouco tempo e motivação. Era um público desgastado pelas tentativas de aprender inglês sem sucesso. Alguns alunos tinham dificuldades com as palavras escola, professora, estudar, caderno. Era um pessoal de operacional, né? Eles sentiam medo, né, dessas situações, desconforto. E outros se sentiam desconfortáveis de balbuciar palavras como um bebê,
para tentar falar em inglês, né? E muitas vezes esses eram CEOs, eram altos executivos, né, das empresas. Então eles se sentiam ridículos, né? E dá para entender, né, a situação. Fiz então um esforço gigantesco para imaginar o que me havia levado a aprender espanhol em um mês. Fiquei pensando nisso e fiquei pensando em como eu poderia compartilhar isso e aplicar essas técnicas que eu utilizei comigo mesma nos meus alunos. Bom, eu comecei a trabalhar como professora autônoma nesse momento em Macaé, após trabalhar nesses cursos, e eu ofereci a primeira aula gratuita, para o aluno ter a certeza, né, de que valia a pena ter aulas comigo, né, que ele veria algum resultado. Então, eu precisava mostrar resultado logo no primeiro contato, né, fazer com que o aluno experimentasse a língua e já se sentisse falando em inglês desde o primeiro momento. E aí ele ter a certeza de que conseguiria atingir seus objetivos de sair do zero para poder fazer uma entrevista ou manter uma conversa mínima, básica, né? Com os seus superiores nativos em inglês e, quem sabe, conseguir uma promoção, né? Cargos de liderança são somente dados àqueles que dão resultados, né? E falar inglês cria muita empatia e sentimento de pertencimento. As empresas eram, a maioria delas, multinacionais. Muitas vezes ouvi que o inglês era um empecilho para ganhar uma promoção. Mas para muitos das pessoas que comentaram isso comigo, não chegaram a fazer o curso, o medo foi maior, né? E foi deixando para depois. Tenho muitos relatos para dar. Mas para não sobrecarregá-los de informação, vou citar 2 alunos desse período de Macaé, que eles me marcaram muito. Marcos fez 2 meses de aulas comigo. Ele ainda não tinha feito nenhum curso de inglês, mas conhecia algumas palavras como todas as pessoas no Brasil, né? Ele tinha muita pressa e estava convencido de que eu tinha uma técnica especial. Foi ele que me mostrou isso. Porque a motivação dele fazia com que eu fosse, ele me levava mais além, e eu ia cada vez mais utilizando novas técnicas para que ele pudesse ter um resultado mais rápido. Testando novas técnicas e impondo um ritmo acelerado às aulas, ele se entusiasmou tanto que conseguiu uma promoção e nunca mais voltou. Acho que é por isso que os cursos demoram tanto tempo, porque o aluno aprende e vai, né, e vai adiante. Pedro foi outro exemplo. Pedro foi um dos meus últimos alunos que eu tive em Macaé. Eu iria me mudar para a China meses depois. Pedro tinha feito 3 meses de aula em um curso há 4 anos atrás, né, daquele momento, e antes de me conhecer, e comigo teve 2 meses de aula também, que foram suficientes para que ele fizesse uma entrevista por telefone, passasse e fosse morar em Doha, ganhando 10 vezes mais do que ganhava no Brasil, em Macaé. Até hoje ele mora no exterior. Se até aqui você ainda não está convencido que eu posso te ajudar e te tornar fluente em 6 meses, veja agora depoimentos de alguns dos meus alunos daqui da China. Bom, antes, deixa eu falar um pouquinho sobre minha experiência na China. Depois de passar por Macaé e de ser bem-sucedida lá, eu fiquei viciada em fazer meus alunos falarem. Não sei se vocês sabem, mas os chineses são muito tímidos. Meus alunos sempre foram muito reservados. Eles até conseguem escrever em inglês, a maioria me entendia falando em inglês. Talvez alguns aí não entendessem muito bem, mas dava para levar a aula, né? Mas na hora de falar, meu Deus do céu! O meu foco era fazê-los falar, mas quando eu fazia uma pergunta para promover um debate, por exemplo, que eu poderia fazer no Brasil, um grande silêncio se fazia. Como sobrepor este obstáculo? Eu fiquei intrigada.
decidi pedir para que fizessem pesquisas em grupos e fizessem apresentações. As apresentações dariam a chance de preparar o que iriam falar. Mas na hora de dizer, não poderiam ler ou memorizar suas palestras, tinham que usar suas próprias palavras. Além da timidez, eu tinha um outro obstáculo. As turmas eram de 50 até 100 alunos, algumas vezes. Como fazer meus alunos falarem e serem fluentes em 4 meses? Com aulas uma vez por semana e turmas gigantes como estas. Eles babavam, eles tremiam, eles surtavam, eles ficavam longos minutos em silêncio, em pânico. Olhavam para o teto, cobriam sua boca, seus olhos. Era uma experiência traumática para eles no primeiro momento, né? Parecia difícil para mim, impossível para eles. Mas eu persisti. Durante o primeiro semestre, fui persistindo e os resultados vieram. Ao final do semestre, eles já não babavam mais, falavam mais naturalmente, aprendiam com um bom conteúdo e a confiança deles subia às alturas. Eu tinha acabado de criar um método infalível e eu uso há quase 8 anos aqui na China. Tenho milhares de prints de alunos me agradecendo. Muitos alunos me pediam minha escala do semestre seguinte para escolherem as minhas aulas, porque os alunos dos semestres mais adiantados já avisavam os dos primeiros semestres que as minhas aulas faziam a diferença. Aaron foi meu aluno no ano passado. Ele ficou mais de um mês fazendo as apresentações de olhos fechados. Acreditem se quiser, desta forma. Embarrassing. Imagine um aluno no palco com os olhos fechados, falando em inglês. Meu Deus, quanta falta de confiança. E, gente, a falta de confiança superada traz benefícios em muitas outras áreas da vida. Tive uma aluna que era muito tímida. E como tinha vindo do interior e de família humilde, o inglês dela era bem limitado. Ficou comigo uns 3 semestres. Ela superou os seus obstáculos internos, abriu a boca, melhorou seu inglês e hoje lidera a turma. Não dá nem para reconhecê-la mais. Gostaria de falar sobre mais um aluno, o meu aluno Story. Ele era o líder da turma, um garoto bem esperto e dedicado. Story tremia nas apresentações e com isso seu desempenho não era muito bom. Durante o primeiro semestre de aulas comigo, não conseguiu vencer seu medo de falar em público e com isso seu desempenho não fluía no inglês. No segundo semestre, fui ao seu ouvido e disse o que tinha observado. Expliquei o que estava acontecendo. Story entendeu, conseguiu vencer seu medo, foi estudar na Finlândia, fez ótimas apresentações para mim, com certeza, se deu muito bem na Finlândia e hoje trabalha em uma empresa na Turquia como engenheiro de computação. Muito orgulho dele. Esses vínculos não se quebram nunca. São muitos casos, muitas memórias boas. Veja agora os depoimentos de alguns dos meus alunos daqui da China.